boa tarde. Hoje vamos dar continuidade na disciplina de enfermagem cirúrgica. Eu quero deixar assim claro que eu estou trabalhando, tentando terminar todas as correções até o final desse dia, para poder entregar a nota a todos vocês, tá bom? E hoje a gente vai iniciar uma nova fase dessa disciplina, que é a enfermagem dentro da cirurgia. Mas, antes de tudo, eu preciso relembrar um pouquinho do que abordamos na aula anterior. Falamos muito de higienização, de limpeza de ambiente, limpeza de superfícies. Isso a gente já abordou isso durante outras disciplinas. Só que precisamos entender que eu tenho a comissão de ACCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Qual é a responsabilidade dessa comissão? É de controlar, regulamentar, fiscalizar todas as ações realizadas dentro do centro cirúrgico e toda a unidade hospitalar. Se entendendo que toda vez que eu não tenho controle de micro-organismo dentro do ambiente cirúrgico ou qualquer outro ambiente dentro da unidade hospitalar, eu tenho um problema sério. Eu tenho crescimento desordernado de micro-organismos, eu tenho o desenvolvimento de bactérias, crescimento de micro-organismos patógenos dentro da unidade. Se entendendo que dentro da unidade hospitalar, os micro-organismos existentes nessa unidade, eles são muito mais fortes do que os que estão no ambiente, circulando em ambiente normal, fora hospitalar, extra-hospitalar. Então, nós precisamos compreender que toda essa atribuição, todo esse cuidado com os micro-organismos dentro do centro cirúrgico, dentro da unidade hospitalar, é de obrigação da CCIH, mas que lida diretamente com nossa profissão e nosso autocuidado, nossa responsabilidade como profissional da área de saúde, tá bom? Então, vamos lá. Tudo inicia com uma história, E não seria diferente com a cirurgia. E eu já falei com vocês em sala de aula sobre trepanações. Tudo começou, a gente precisa entender que as complicações, as patologias, elas sempre existiram. Aí já começa por aí. A sociedade, ela foi evoluindo, Claro que hoje em dia podemos ter mais patologias e mais agravamentos em saúde, mas também, em contrapartida, temos avanços tecnológicos, que trouxeram toda essa parte de tecnologia para o avanço da saúde, do combate a micro-organismo. Aí vou usar o momento que estamos vivendo. Em meio a uma pandemia, a Covid-19. Se não houvesse tanta tecnologia, será que nós estaríamos defasados com informações? Será que nós conseguiríamos lidar com uma pandemia do tamanho que está chegando, que já instalou no Brasil? Será que a tecnologia ela é um avanço? Será que a tecnologia ela é um atraso? Eu digo para você que ela tem os dois lados da moeda, Se falando em centro cirúrgico, se falando em unidades especializadas, eu tenho ela como avanço, que é por intermédio das tecnologias que nós conseguimos cura, tratamento, medicamentos de última geração, com recursos para poder lidar com as mutações, as mutações dos vírus e das bactérias, E com recursos também para poder lidar com a patologia, com o agravamento, com o avanço de uma certa doença de acordo com região ou de acordo com o indivíduo. Então, a tecnologia ela é de muita importância, mas tudo tem uma história. E se falando em história da cirurgia, a gente fala das trepanações, Eram realizadas por feiticeiros, sendo a primeira cirurgia conhecida. Então, as trepanações eram realizadas lá no momento em que a gente tinha os feiticeiros como única fonte de saúde no mundo. Como eu falo, no mundo que vocês já observaram em outras matérias, que em todas as sociedades eu começo com a religião. Então, a religião ela entra aqui novamente. E aí, o que seria trepanação? Retirada de uma pequena parte desse crânio. Então, essa retirada, gente, aí vamos parar para pensar. Não existia anestesia, não existia medicamento para dor, não existia nada. A pessoa sentava numa cadeira, nessa cadeira era amarrada e sofria essa retirada dessa parte craniana. Isso era altamente sangrento. Além de sangrar muito, não se tinha medicamentos para controle e alto grau de mortabilidade. Mas era a única cirurgia que se tinha no momento para poder tratar as pressões intracranianas, A partir do momento que o cérebro ele começava a dar aquelas pressões, eles tinham só a trepanação para o alívio dessas pressões,
procedimento era feito pela retirada de fragmentos dessa calota craniana. E aí, o triste era que o público-alvo era jovem. Então, assim, trazia deformações. A trepanação, se ela não resolvesse com uma única trepanação, ela ia ser realizada de outras formas. Vou passar a figura aqui para vocês observarem. Olha isso. Então, isso aí é um crânio de uma pessoa jovem que sofreu trepanações, né? E, como vocês observam aí, existe alguns... Se vocês pesquisarem sobre trepanações, vocês vão perceber que elas são utilizadas hoje em dia para deformidade, né? E aí, em casos bizarros. Mas, se você perceber... as trepanações, elas entram para poder tentar realizar um procedimento cirúrgico em meio a nenhuma tecnologia, em meio a nenhuma condição medicamentosa para o paciente. Altamente dolorido, né? E era realizado preferencialmente em indivíduos jovens ou até mesmo criança. Alguns crânios, eles sofriam trepanações que eram procedimentos dolorosos, sangrentos e que poderiam causar deformidade. Quando o indivíduo ele sobrevivia a esse tipo de tratamento, o indivíduo ficava com deformidades que acabavam trazendo outros transtornos, né? E se você voltar na história e alguns filmes de filmes históricos, você observa pessoas que ficavam afastadas da sociedade por inúmeras situações. E as deformações, elas sempre eram um afastamento da sociedade. Isso trazia um desagrado muito grande, né? Bom, seus primeiros desenvolvimentos científicos vieram no século seguinte, né? Vieram muitos séculos à frente, desculpe, tá? Com Ambrose Paré, o pai da cirurgia moderna, que além de esclarecer inúmeras situações, o que ele fez? Ambrose Paré. Não sei falar, mas é mais ou menos isso, tá? O que ele fez? Ele trouxe inúmeras questões, né? Ele esclareceu a anatomia. Precisamos compreender que para poder lidar com o indivíduo, precisa saber o funcionamento, né, desse organismo. Então, ele trouxe questões de anatomia alguns séculos à frente, fisiologia, terapêutica medicamentosa. Então, aí os medicamentos já começaram a entrar para trazer a substituição até de cauterizações com ferro. E aí, se você vê algumas novelas, né, que demonstra bastante isso. Situação de hemorragia cauterizava-se com ferro em brasa, né? E para fazer ligadura de artérias e amputações até de membros. Então, ele interrompia com fogo em brasa, alta temperatura, interrompia esse sangramento, tá? Mais tarde, com a descoberta da anestesia e a criação da antisepsia, marcaram o final do século XIX. Então, as coisas foram se desenvolvendo, tá? E no final do século, somente no final do século XIX, vem a criação, né, do procedimento anestésico e da antisepsia. O início da cirurgia moderna, cuja eficácia aumentava a transfusão de sangue, a neurocirurgia, desenvolvimento entre as duas guerras. Então, assim, ele teve todo esse desenvolvimento lá em meados, né, do século XIX, entre duas guerras. Nos anos de 50, veio a descoberta dos antibióticos, também garantiu maior eficácia ao procedimento cirúrgico. Então, aí você pensa, só no meado do século XIX vem a evolução da anestesia, vem a evolução da antisepsia, que é o cuidado dos micro-organismos. Não preciso dizer com quem que veio toda essa evolução, que vocês sabem. E aí vem lá, né, de Florence, e aí foi se desenvolvendo. E aí, quando chega nos anos 50, vem a descoberta dos antibióticos, que aí sim eu começo a garantir. Eu tenho anestesia para eliminação e diminuição da dor, né? Eliminação da dor com anestesia que nada mais é que a total inércia do sistema muscular, né? Eu tenho simplesmente um relaxamento da musculatura para poder conseguir fazer o procedimento sem causar dor ao paciente. E aí é uma junção de medicamentos que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, tá? E isso tudo veio
não foi a grandes passos, né? A gente vê uma lentidão muito grande no desenvolvimento. Por quê? Porque a tecnologia era lenta, então o desenvolvimento tecnológico era lento. Hoje em dia, se você observar nessa nossa atualidade, com o avanço tecnológico, nós temos evoluções assim de 6 meses. Né? Se falando em todos os parâmetros de tratamento terapêutico, evolução de equipamentos, isso é muito rápido. De acordo com o agravo de uma patologia, você tem a evolução de um equipamento ou de um medicamento para o tratamento, né? Mesmo assim, na situação em que estamos vivendo, não existe um tratamento eficaz para a Covid e a gente tem uma previsão de 1 ano e 6 meses para início de uma vacinação contra a Covid. Muito tempo, né? Mas isso é muito abreviado se observando a história, tá? Atualmente, todos os órgãos são acessíveis à cirurgia. Procedimento cirúrgico, todas as unidades têm, desde baixa complexidade até alta complexidade, né? Técnicas recentes. A partir do ano 60, eu venho com novas técnicas e recentes técnicas. Transplante de órgãos, que seria um avanço, né? Você retirar o órgão de um corpo onde não se tem mais vida para poder transplantá-lo, para dar vida a um paciente que está ali com mórbido e possível mortalidade, né? São uma vitória para o procedimento, para a cirurgia, né? Embora ainda haja problemas no momento de rejeição. Às vezes você faz um transplante de órgãos e ainda assim é rejeitado pelo paciente que recebe, e aí você tem mais uma problemática com esse indivíduo, tá? Isso podendo levar a agravamentos muito sérios. E aí eu quero que a gente falou ali, né, antisepsia, então vamos entender as dúvidas. A asepsia é o conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos num ambiente que logicamente não os tem. Logo, um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção. Se você faz a eliminação, a asepsia das mãos, você está livre da flora bacteriana, não é isso? Antisepsia aí já é o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento do micro-organismo ou removê-lo em determinado ambiente, podendo ou não destruí-los. Para tal fim, utilizamos antisepsia ou desinfetante. Exemplo, eu tenho a clorexidina e o álcool etílico a 70%. Então, quando eu faço a lavagem das mãos com álcool etílico, eu tenho a antisepsia. Quando eu faço a lavagem das mãos com água e sabão para poder fazer a retirada total dos micro-organismos, eu tenho a asepsia. A mesma coisa acontece quando eu estou no procedimento cirúrgico, que eu tenho que fazer a eliminação de micro-organismos. Eu vou usar o quê? Conjunto de medidas propostas para poder eliminar a possibilidade do crescimento de micro-organismos naquela região, como está ali na fotinha. Eu acho que essa imagem aqui vai ajudar bastante. Se falando de asepsia das mãos, eu coloquei aí o passo a passo para vocês novamente. Espero que vocês façam esse passo a passo em casa, tá? E fiquem com isso atentos. A gente está no momento agora que a gente não pode dar bobeira com a sujidade na mão. E para não dar bobeira e tornar essa superfície, que são as nossas mãos, o foco de contaminação, o que nós precisamos fazer? Lavar as mãos antes e após de qualquer manuseio. Agora não é procedimento, é manuseio. Ambiente hospitalar, antes e após qualquer procedimento. Não pode dar bobeira com isso, porque senão a gente vai ser disseminador de vírus. E isso é o que menos se quer, né? E você pode disseminar para outra pessoa ou para você mesmo. Isso é muito sério. E aí eu deixo passar que passa que não vou falar, porque eu acho que não tem necessidade. Quais são os insumos necessários para fazer a higienização das mãos ou a degermação? Primeiro, água corrente. Né? Se estou dentro do ambiente hospitalar, eu tenho que ter um controle microbiológico semestral dos reservatórios de água, tá? Sabão com antisséptico, clorexidina 4%, tá? E dispensadores para sabão líquido com antisséptico. Ou eu vou ter o dispensador, como na figura anterior que está aí para você, para você observar aí, ou eu vou ter e nesse dispensador eu preciso ter a clorexidina dergemante a 4%. Lavatórios com pias, de preferência inoxidáveis, tá? Para poder evitar o contágio
o crescimento de micro-organismo, se entendendo que se for de louça ou pode ter o crescimento, né, da flora microbiana naquele local. Então, eu preciso de ter lavatórios que, de preferência, sejam inoxidáveis, caso não, louça, tá? Nunca mármore. Indicações. No pré-operatório, preciso fazer a utilização da higienização das mãos, né? Pré-operatório antes de qualquer procedimento cirúrgico, indicado para toda a equipe cirúrgica, tá? Antes da realização de qualquer procedimento invasivo, por exemplo, inserção de catéter, intravascular, central, drenagem de cavidades, suturas, eu preciso fazer a higienização adequada das minhas mãos. E antes do preparo do manuseio do leite humano, ordenhado ou fórmulas lácteas para recém-nascidos. Porque senão o recém-nascido ele já não tem nenhum tipo de anticorpo específico. Aí se você não fazer a higienização adequada, você faz uma sepse neonatal. Isso é muito sério, tá? Então eu preciso fazer a lavagem das mãos. Aqui eu estou falando de que procedimento? Desgermação. A lavagem das mãos foi feita antes, agora eu falo da desgermação. Tá? Esses são os insumos necessários para a desgermação. A lavagem das mãos eu preciso de pia, sabão, técnica. A desgermação eu preciso de clorexidina 4%, controle de micro-organismo de reservatório e eu preciso de lavatórios ou pias que sejam inoxidáveis, tá? Indicada para todo procedimento invasivo, pré e pós-operatório, a todo momento, qualquer procedimento, eu preciso fazer a lavagem adequada, desgermação das mãos. Vamos entender o que é isso? Ó, primeiro passo, eu preciso abrir a torneira. Essa torneira, bom seria se ela fosse de sensor, mas isso é muito difícil. Então, que seja aberta com um cotovelo, né? Depois, eu vou pegar aquela escovinha desgermante, escovinha que eu acho que eu já levei em sala de aula para vocês observarem. E eu vou fazer primeiro unidirecional, tá? Unidirecional. Depois eu venho unidirecional. Como você vê ali no passo 2, ó. Recolher com as mãos em concha o antisséptico e espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo. No caso de escova impregnada, a escovinha ela já vem com antisséptico, você não precisa utilizá-lo, tá? Pressione a parte da esponja contra a pele e espalhe por todas as partes, ok? Depois eu vou na ponta dos dedos. Em seguida, eu vou passar entre os dedos a escovinha, ó, tá? Depois eu faço a lavagem das mãos, então, primeiro unidirecional, não é isso e isso, e sim de baixo para cima, de cima para baixo. E aí depois eu venho em cima de novo e vou. Quando eu chego aqui, eu vou fazer o contorno dos dedos e venho, ok? Depois eu faço a lavagem das mãos e enxugar as mãos com a toalha ou compressa, mas tem que ser estéril, tá? Você não pode sair dali daquele ambiente e sair pingando para dentro das unidades, para dentro do centro cirúrgico. É fazer a secagem das mãos com uma compressa estéril. Depois eu peço que vocês observem direitinho, muito difícil, né, para poder explicar, por isso que eu passei o vídeo antes, para vocês observarem, sendo feita a desgermação e depois vir para a aula, fica mais fácil. Lembrete, retirar adornos, né? Nunca usar unhas artificiais. Entenda que dentro dessas unhas artificiais, você tem o crescimento de micro-organismos. Não vai ter técnica nenhuma que vai fazer a retirada desse micro-organismo, tá? Comunicar a chefia o caso de alguma doença periungueal. Qualquer doença, você precisa comunicar, tá? Porque em situação de algum profissional da equipe adoecido não pode estar de plantão no momento, precisa ser afastado. O uso de creme hidratante é estimulado, não no momento cirúrgico, e sim depois, por conta do desgermante, tá? E aí até aconselho que cada uma procure um dermatologista para poder utilizar um hidratante de hidratação profunda de acordo com a tua pele. O uso de luvas nunca substitui a higienização das mãos. Então, você vai fazer todo aquele procedimento de desgermação, mas você não pode substituir. Ah, eu vou usar a luva, não vou fazer a desgermação. Tem que fazer a lavagem das mãos, fazer a vestimenta, colocar a vestimenta, desgermação,
secar com compressa estéreo e centro cirúrgico. Aí sim você vai utilizar a luva, tá? Não utilizar escovas. O não utilizar escovas aí são escovas já reutilizadas, né? Você não vai utilizar, a sua escova ela tem que ser descartável. A única escova que você pode utilizar é a escovinha descartável cirúrgica. Não é para utilizar qualquer escova e fazer o procedimento, não é isso. A técnica de preparo cirúrgico das mãos, através de fricção com a solução alcoólica, é validada em todas as literaturas. Então, é esse o procedimento de desgermação antes do procedimento cirúrgico, mas não é padronizada em maternidade. Então, maternidade a gente já sabe que lá você precisa observar o padrão da unidade, tá bom? Centro cirúrgico. Segundo o Ministério da Saúde, a unidade de centro cirúrgico é composta por elementos destinados a procedimentos cirúrgicos, bem como recuperação pós-anestésica e o pós-operatório, ok? É um ambiente crítico de risco de contaminação? Sim. Entenda que é um ambiente crítico e altamente contaminado. Não pelo ambiente, sim pelas pessoas que ocupam o ambiente. O micro-organismo, a bactéria, o vírus ou qualquer outro patógeno, ele vai vir para dentro do ambiente do centro cirúrgico por intermédio de dois procedimentos. Então, por intermédio da minha atuação ou da sua atuação. E não pelo ambiente propriamente dito. Que toda a parte de desgermação e desinfecção do ambiente, ela é feita de forma adequada. Só que o risco ele é altamente aumentado pelo procedimento que é realizado no local. Ok? De acordo com a ORN 2002, que é a Associação de Operação das Enfermeiras, a planta física do setor que proporciona barreira que minimiza a entrada de micro-organismos. Então, de acordo com essa associação, que é a Associação de Cirurgias para os Enfermeiros, né, ela dispõe dessa planta física, né? E essa planta física, ela tem que ter uma barreira de micro-organismo para minimizar a entrada dos mesmos, ok? Se delimitam em 3 áreas que circulam pacientes. Eu tenho área não restrita, semi-restrita e área restrita, e vocês vão conhecer quem são elas agora. Aí, se você observar, olha só, o centro cirúrgico altamente tecnológico hoje em dia, olha essa imagem, né? Pena que não se tem salas operatórias, todas elas no mesmo nível, né? Nós sabemos que isso daí é um hospital que tem uma estrutura impecável, mas isso não quer dizer que todas as unidades vão apresentar uma sala operatória nessas condições de perfeito funcionamento. E aí vamos conhecer a área não restrita. Essa área, gente, os profissionais eles podem circular com roupas que não são privativas, tá? Não é exigido muito cuidado especial, não é exigido cuidados especiais. Quem são os pertencentes dessa área? Corredor externo, secretaria e vestuário e local para transferência de marcas. Então, é o corredor e os seus anexos, né? Que seria a secretaria, o local de transferência, tudo que fica ali no entorno. Nesse local é área não restrita. Profissionais podem circular com roupas que não sejam privativas. Ah, professora, então quer dizer que na área não restrita pode circular parente, familiar? Não. Na área não restrita circula profissionais, tá? Na área não restrita circula só profissionais. É o ambiente onde você chega no setor e aí você tem aquela circulação pelo corredor que vai te dar acesso às salas do centro cirúrgico, tá bom? O semi-restrito. Tráfico aí já é limitado a pessoas que trabalham no setor e estão com vestimenta adequada. No semi-restrito, o indivíduo ele já está com a vestimenta centro cirúrgico, tá? Roupas privativas, né? Normalmente está escrito, é o pijama cirúrgico, né? Calçados adequados e gorros são necessários nesse setor. Nesse setor ali, você está no aguardo da entrada para a sala operatória, tá? Aguardo e organização da equipe. Não podendo interferir na rotina e controle da manutenção de asepsia da área restrita. Não pode ter interferência de forma alguma. Quem são elas? Sala de equipamentos,
farmácia satélite e a Copa. Então, o profissional ele pode sair da área restrita para semi-restrita para se alimentar, sem precisar fazer a retirada da vestimenta. A área restrita são as que possuem limites bem definidos, tá? Para a circulação de pessoal e também dos seus equipamentos. Máscaras são exigidas, além de roupa privativa para o procedimento cirúrgico, para o centro cirúrgico. Semi-restrita são as áreas assistenciais. Semi-restrito tem pré-operatório, pós-operatório, guarda de materiais e equipamentos e os corredores. Restrita, eu tenho área de atendimento ao paciente no momento operatório, guarda de material cirúrgico. Não restrita, local de circulação de profissionais que trabalham ou atuam nesse centro cirúrgico, tá? E aí eu tenho vestuário, secretaria, recepção interna, o anatômico patológico, o raio-x, o conforto da equipe, tá? Então aí ficou bem delimitado todas as suas áreas, tá? Quem é a equipe cirúrgica? Ah, professora, então a cirurgia é uma coisa muito maior do que eu pensei. Sim, o centro cirúrgico ele é amplo, ele demanda de várias salas de assistência, ele demanda de várias salas próximas e ele precisa de uma equipe direcionada para esse setor, tá? Quem trabalha no setor cirúrgico só fica no setor cirúrgico. Eu preciso de cirurgião? Auxiliar do médico, tá? Auxiliar médico, que também é um cirurgião, anestesiologista, preciso do enfermeiro, um instrumentador, um circulante, que vai ser um técnico de enfermagem, auxiliar administrativo e o auxiliar de limpeza. E também preciso de técnicos de enfermagem nessa equipe cirúrgica. Então, ali não é enfermeiro e sim equipe de enfermagem, ok? Ó, a equipe em ação dentro de um procedimento cirúrgico e aqui a apresentação da equipe cirúrgica. É sempre uma equipe, para cada sala operatória tem uma equipe cirúrgica, sempre muito bem organizada, com uma linguagem bem objetiva, com um trabalho multidisciplinar e interdisciplinaridade, né? Eu preciso ter uma ordem entre os profissionais desse setor, eu preciso ter uma organização, cada um profissional dessa área, ele sabe exatamente qual é o seu papel dentro do procedimento, não misturando as suas ações. Cada um é responsável por uma ação. Então, assim vai ser feito até o final do procedimento cirúrgico dentro da sala operatória. Ok? Enfermagem cirúrgica é a parte da enfermagem que presta atendimento nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Marca isso aí. Qual é o objetivo? Prevenir complicações físicas, complicações emocionais, se entendendo que muitas das vezes o paciente vai para a cirurgia já bem abalado emocionalmente, de acordo com a cirurgia que ele vai passar, tá? E garantir a recuperação desse indivíduo, tá? E também a reabilitação do mesmo. Eu quero que vocês observem bastante essa cena e me digam se tem alguma coisa de errado nesse cenário, ok? Só isso. Isso eu quero que vocês comentem lá nos comentários da videoaula. Observe bastante toda a equipe cirúrgica e vê se você encontra algum erro. Aqui eu tenho a mesa do instrumentador, muito bem posta, né, e organizada. Vocês vão conhecer todos os instrumentos no decorrer da aula. Muito obrigada e encerramos aqui nossa participação da aula 2. Vamos lá para a interação. Beijo, até a próxima.